Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos, seguindo a nossa série Confissões Luteranas para hoje. Como você já sabe, iniciamos em uma segunda obra, em uma segunda confissão, que é conhecida como a Apologia da Confissão de Augsburgo. Se você não assistiu os primeiros vídeos, estão todos disponíveis no canal e você pode acompanhar. Nós estamos seguindo na explicação do quarto artigo, que é o artigo mais importante. Tanto é assim que, se nós analisarmos bem, nós iniciamos a explicação no vídeo anterior, nós continuaremos a explicação dele neste vídeo e no próximo vídeo ainda estaremos falando do quarto artigo da Confissão de Augsburgo, que fala da justificação. E de fato, este é o artigo fundamental, este é o artigo que deu mais diferença, atrito, conflito com a Igreja Católica Romana. E provavelmente este é o artigo que vai manter ou não uma igreja de acordo com a palavra, né? Porque se você parar para analisar, é exatamente isso que nós vamos observar hoje aqui. E de fato este artigo ele é fundamental, ele é essencial, e por isso tanta explicação, tantas páginas foram gastas, tantos escritos a respeito dele. Eu vou trazer aqui 10 destaques no dia de hoje, no vídeo de hoje, e no próximo vídeo traremos ainda outros. Nós estaremos orbitando aqui nas seguintes páginas, né? Trazendo à tona a apologia, e estaremos comentando a partir da página 168, melhor dizendo, até a página 184, ok? Vamos iniciar pelo primeiro destaque. Diz lá o texto: conseguimos o perdão dos pecados somente pela fé em Cristo, não mediante o amor, não por causa de amor ou obras, ainda que da fé decorra o amor. Portanto, somos justificados somente pela fé, sendo a justificação entendida como fazer do injusto um justo ou regenerá-lo. Isso precisa ficar muito claro. Não está dizendo que nós não iremos realizar boas obras. Não está dizendo que as boas obras não são importantes, mas está dizendo que somos justificados apenas e única e exclusivamente pela obra de Cristo e não pelas nossas obras. Na sequência, nós lemos o seguinte: os adversários discutem de modo sumamente enfadonho sobre se o perdão dos pecados e a infusão da graça seriam uma só mudança. Esses homens ociosos não tinham mais o que dizer. O que importa no perdão dos pecados é que sejam vencidos nos corações os terrores do pecado e da morte eterna. Qual que é o problema aqui que Melanchthon está levantando? Que os adversários, os romanos, estavam dizendo que o perdão dos pecados, ele acontecia, no perdão dos pecados ocorre uma infusão da graça, e nisto nós temos uma mudança que é uma mudança única, é um processo único. Ocorre perdão dos pecados, ocorre infusão da graça, ocorre uma mudança que é única. E Melanchthon e os reformadores vão rebater essa ideia, dizendo que o que importa no perdão dos pecados é que sejam vencidos nos corações os terrores do pecado e da morte eterna. Por quê?
Nós vamos confessar os nossos pecados, nós seremos perdoados dos nossos pecados, mas não ocorre uma mudança só. Essa graça, ela não é infusa, né? Essa é uma ideia da católica romana, da Igreja Católica Romana. Na sequência nós lemos: o perdão dos pecados é algo prometido por causa de Cristo, e logo só se pode recebê-lo pela fé, pois a promessa só pode ser recebida pela fé. É o que afirma Romanos 4,16. Por isso provém da fé, a fim de que, segundo a graça, a promessa esteja garantida. E aqui nós já conversamos um pouco a respeito disso no último vídeo, mas não custa lembrar que a fé também não é uma obra. A fé é um meio, né? É um meio necessário para recebermos a graça, a salvação. Na sequência, nós vamos ler assim: as mentes lúcidas não devem se deixar demover da sentença, no sentido de que unicamente pela fé aceitamos o perdão por causa de Cristo. Elas têm aí consolo certo e firme contra os terrores do pecado, contra a morte eterna e contra todas as portas do inferno. Certo? Então, nós teremos tudo isso, nós teremos um consolo certo e firme contra os terrores do pecado, contra a morte eterna, contra todas as portas do inferno, se observarmos que é pela fé, se observarmos que é por Cristo. Se nós confundirmos lei e evangelho, se nós pensarmos que é necessário que também tenhamos boas obras para sermos justificados, nós não teremos consolo, nós seguiremos com terrores de consciência, nós seguiremos em dúvida a respeito da nossa salvação. E aí, Melanchthon vai citar um dos pais da igreja, conhecido como Ambrósio, e é muito interessante ele citar os pais da igreja. Talvez você não conheça os pais da igreja bem, talvez você não saiba a importância que os pais da igreja têm, mas se nós pegarmos o fato de que os católicos romanos não seguem apenas as escrituras, mas também a tradição, e a tradição tem muito a ver com os apóstolos e também com os pais da igreja. Quando Melanchthon cita um pai da igreja, ele está dizendo: olha, se vocês estão querendo seguir a doutrina que vocês estão seguindo, não apenas pelas escrituras, mas pela tradição e pelos pais da igreja, vocês estão fazendo errado, porque também a tradição, também os pais da igreja vão contradizer vocês. Olhem só o que ele diz. Ambrósio diz: porém, o mundo foi sujeitado a ele pela lei, porque com base na prescrição da lei, todos foram denunciados e ninguém é justificado por meio de obras da lei. Isto é, porque pela lei se conhece o pecado, mas a culpa não é desfeita. Mas quando o Senhor Jesus veio, ele perdoou o pecado que ninguém puder evitar e destruiu pela efusão de seu sangue nosso escrito de dívida. Certo? Então, ninguém é justificado por meio das obras da lei. Isso está claro no escrito de um pai da igreja, chamado Ambrósio. Ou seja, pela lei se conhece o pecado, ele vai dizer, mas a culpa não é desfeita. Só quando o Senhor Jesus veio, ele perdoou o pecado que ninguém puder evitar e destruiu pelo seu sangue, pela efusão do seu sangue, o escrito de dívida. Não é possível termos o nosso escrito de dívida destruído se não for pelo sangue de Jesus. Na sequência, nós temos mais um destaque. E lemos assim: causa grande espanto o fato de que os adversários não se deixam comover de forma nenhuma por tantas passagens da Escritura que de maneira clara atribuem a justificação à fé e sem dúvida nenhuma a negam as obras. Por acaso pensam que tudo isso é repetido em vão? Por acaso acham que o Espírito Santo deixou escapar essas palavras inadvertidamente? E são
muitas e muitas passagens. Em 1 Coríntios, em Romanos, também em escritos dos profetas, lá em Abacuque, há muitas passagens que deixam claro que nós somos justificados unicamente pela fé em Cristo e nada mais. Então, se eles estavam contrariando as Escrituras, se eles estavam desprezando tantas e tantas passagens que repetidamente afirmam a mesma coisa, eles estavam desprezando o Espírito Santo, eles estavam desprezando a Deus. E aí nós começamos a nos aproximar dos últimos destaques, que vai falar sobre o amor e o cumprimento da lei. Nós veremos 4 destaques agora. Primeiro, aqui os adversários objetam o seguinte: se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Os que praticam a lei é que serão justificados. E aqui são 2 passagens citadas, Mateus 19:17, Romanos 2:13, ok? E muitas outras coisas semelhantes a respeito da lei e das obras. Porém, não estamos falando de cerimônias, mas da lei que estabelece preceitos referentes às motivações do coração, ou seja, do decálogo, certo? Portanto, essas passagens que estão dando atenção e importância e destaque para a lei, elas não podem ser vistas como únicas, como afastadas das outras passagens que falam da justificação pela fé, e elas precisam ser colocadas dentro do seu contexto. Segundo destaque aqui: depois de justificados e renascidos pela fé, principiamos a temer e amar a Deus, a rogar a Ele e dele esperar auxílio, dar graças a Ele, louvá-lo e obedecer-lhe nas aflições. Também começamos a amar o próximo, porque o coração passa a ter motivações espirituais e santas. Isso só é possível depois de sermos justificados pela fé e tendo renascido, recebermos o Espírito Santo. Então, 2 palavras aqui, que na verdade é uma única palavra que está sendo repetida 2 vezes, ela é de suma importância para entendermos. Essa sentença, esse destaque, começa com a palavra depois de justificados. E lá no meio, nós lemos de novo, depois de sermos justificados. Portanto, não dá para colocar a santificação antes da justificação. Eu já expliquei para vocês isto no vídeo anterior. Penúltimo destaque, fica evidente que não há como cumprir a lei sem Cristo e o Espírito Santo. Portanto, professamos ser necessário que a lei principie em nós e seja cumprida continuamente cada vez mais. Portanto, os adversários proferem calúnias ao dizer que os nossos teólogos não ensinam boas obras, visto que não só as exigem, mas também mostram como elas podem ser feitas. Quer dizer, isso era afirmado pelos católicos romanos. A fé cristã luterana, o ponto de vista luterano bíblico não deve ser aceito. Por quê? Porque eles estão dizendo que não devemos fazer boas obras, sendo que a teologia luterana nunca afirmou isso. Os confessores, os reformadores nunca afirmaram isso. Sempre foi afirmado que a lei é importante, que as boas obras são importantes e até necessárias na vida do cristão, mas não para justificação. Somos salvos unicamente pela obra de Cristo. Por último, essa justiça imperfeita da lei só é aceita por causa da fé e não é capaz de tranquilizar as consciências. Isso só a fé pode fazer, afirmando que temos um Deus propício por causa do Pontífice Cristo. É nessa promessa que as consciências piedosas e atemorizadas devem buscar a reconciliação e a justificação. E é por meio dessa promessa que elas devem se erguer e se manter de pé. Então, neste último destaque está muito claro que não é possível termos consciências tranquilizadas se não for pela fé em Cristo e na obra de Cristo e não pelas nossas próprias obras. Finalizando este vídeo, precisamos trazer um destaque atual, uma aplicação para a nossa vida e para o nosso mundo hoje. Eu vou dizer a vocês que falarmos de justificação pela fé no meio luterano, no contexto luterano,
Parece sempre que nós estamos chovendo no molhado. Parece sempre que nós estamos afirmando algo que todo mundo já sabe. E teoricamente todo mundo já sabe. E não somente no meio luterano. Se estudar com sinceridade, com honestidade as Escrituras Sagradas, a única doutrina possível que vai se sustentar em relação à salvação será a doutrina da justificação pela fé. Não há outra. Por isso que tantas e tantas passagens são citadas por Melanchthon na explicação do 4º artigo na Apologia. Mas o problema é que na prática nós temos muitas dificuldades em seguir essa doutrina. Porque na prática nós queremos ter méritos. Na prática nós queremos pregar mais a lei, porque é da lei que os seres humanos gostam. Na prática, nós queremos falar apenas em obras humanas. Na prática, nós queremos merecer a salvação. Mesmo nós que ouvimos tanto e tanto exaustivamente acerca da justificação pela fé, temos dificuldades. Ainda mais em outras denominações que seguem outras doutrinas. Eles muitas vezes vão pregar muito mais a lei, vão carregar a mão na lei e vão trazer apenas pitadas do Evangelho. Mas a lei não é capaz de mudar ninguém. Ninguém é capaz de ser salvo pela lei. Só podemos ser modificados, ter o nosso coração modificado pelo Evangelho de Cristo. Só podemos ser salvos pela obra de Cristo. Portanto, amados irmãos e irmãs, precisamos ter este preceito muito fundamentado na nossa mente, no nosso coração. E deste modo nós iremos viver de forma diferente. Nós iremos praticar a nossa fé de forma diferente. Não iremos buscar méritos humanos, pessoais. Nós iremos realizar tudo em resposta ao amor de Deus, em gratidão a Ele. E assim, nós não viveremos mais com as nossas consciências atemorizadas. Estaremos tranquilos e em paz, tendo certeza da salvação. Não porque nós sabemos que fomos regenerados e por isso só fazemos boas obras, mas porque sabemos que fomos regenerados pela obra de Cristo. Eu espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal e o nosso projeto Confissões Luteranas para Hoje. E até o nosso próximo vídeo.